para fazer nada. Eu adoro fazer nada. Já ouviu falar de fazer nada? O que você vai fazer hoje? Tem dia que eu falo assim, hoje vou fazer nada. É um prazer, eu encontro prazer em fazer nada, que é uma coisa que todo mundo sempre me diz. Eu falo, eu quero parar de... Estou trabalhando demais. Não, se você parar, você não vai aguentar. Eu tenho certeza que eu aguento. Eu quero ir para qualquer lugar do mundo ou ficar no sofá do meu quarto fazendo nada. Olá, tudo bem com vocês? Nossa aula de Ciência das Religiões dessa semana, nós vamos falar sobre preguiça. Preguiça. Quem de vocês nunca sentiu preguiça na vida, hein? Eu acredito que todos, eu acho que 100% da humanidade já sentiu preguiça pelo menos uma vez na vida. Eu acredito que só assim, criancinhas, bebês que não tem noção do que é preguiça, né? Eu acho que nunca sentiu. Mas a partir do momento que se tem entendimento sobre o que é, eu acho que todo mundo já sentiu preguiça. E não só uma vez, hein? Em tempos de pandemia, como estamos vivenciando agora, né? Imagina só. Com certeza, né? Aumentou ainda mais, né, esse hábitozinho da preguiça. Porque a gente tá em rotinas diferentes, né? Então, termina que automaticamente os momentos que a gente vive, quando a gente vê, já está vivendo a bendita preguiça. Mas tem todo um conceito sobre preguiça, né? Na atividade de vocês tem, logo no iniciozinho, o significado mesmo da palavra, né? Segundo os dicionários, a preguiça pode significar desde a falta de disposição para realizar determinada tarefa até uma espécie de aversão pelo trabalho, né? Não gostar de trabalho. Além disso, a preguiça está ligada à lentidão ou moleza e muitas vezes à negligência da realização de atividades. Então, a pessoa quando tem a preguiça, né, fica aquela indisposição, termina que tem suas atividades para exercer, para executar naquele dia e acaba deixando para depois, e aquele vai virando uma bola de neve, tanto deixar para depois e não realizar a atividade, né? Então aí já é um início de uma preguiça, né? Porque você sabe que tem as obrigações para cumprir, mas deixa para depois, certo? Sabendo que tem que fazer. Então se tem que fazer, vamos fazer logo, né? Por que ficar deixando para depois? Você deixa para depois, então você tá com preguiça de fazer naquele momento, certo? Você adiar por algumas horas, algum tempinho, não tem problema. Agora, quando você vai deixando para amanhã, deixa para o outro dia, quando vê já tá deixando para uma semana, quando vê passou um mês e você não fez aquilo. Então, ali realmente você já relaxou, já ficou, deixou à vontade demais e deixou-se que a preguiça tomasse conta, na verdade, né? Então, assim, é muito interessante vocês lerem o texto por completo, porque ela fala, dá uns exemplos bem interessantes a respeito da preguiça. Aí, a preguiça, por muitas vezes, ela também é associada com algumas doenças, certo? Então, assim, tem que se averiguar, porque a preguiça em si, ela não é uma doença. Ela não tem, como se diz, até fala no quarto parágrafo, né? Não há definições médicas ou psiquiátricas que classifiquem a preguiça como patologia, né? Então, ela não é classificada como uma doença. Mas... aí fala, continuando, os momentos de ócio são muito indicados para a manutenção da saúde mental. Então, assim, é normal e faz bem a gente ter aqueles momentos de não fazer nada, de relaxar e parar um pouco da correria do dia a dia, daquele monte de tarefas que a gente tem para fazer. Não digo só tarefas escolares, certo? Eu falo tarefas em geral. Então, a gente às vezes precisa desacelerar um pouco, mas tem que saber que tem que ser um pouco, tem que se ter um limite. Do mesmo jeito que para acelerar tem que ter um limite, para desacelerar também tem que ter um limite. Então, continuando aí no quarto parágrafo, é importante ressaltar, todavia, que a preguiça é sintoma de algumas patologias, né? Ela é um sintoma, ela não é a doença, né?
como a narcolepsia, que é o excesso de sonolência, né? Às vezes a gente pensa assim que quem dorme muito é só preguiça. Não, existe uma doença para quem tem essa questão de dormir mais do que o normal das outras pessoas. Existe sim uma doença. Não que todo mundo que gosta de dormir é porque tem essa doença, não. Porque existem umas pessoas que realmente gostam mesmo de dormir, que é por vontade própria. Mas existe a doença. A depressão, né, cujos os sintomas incluem passividade, falta de motivação, ou ainda síndromes ligadas ao cansaço, como a síndrome da fadiga crônica, né, que é o cansaço quando chega ao extremo, né? Então, quando você está cansado, você quer parar, você quer descansar, você quer desacelerar, né, como eu já falei. Então, existe um momento que chega no limite. Então, você, querendo ou não, você tem que parar. Nesse sentido, é importante estar atento à relação que é estabelecida com a preguiça. Resumindo e respondendo, nem todo preguiçoso está doente, mas algumas pessoas, quando doentes, apresentam preguiça entre os seus sintomas. Então, essa frasezinha aí explica bem, né? Porque assim, existe o preguiçoso mesmo, que não quer fazer nada, que não gosta, que quer a vida mansa. Realmente esse ele não está doente. Mas existe aquelas pessoas que estão doentes devido às suas debilitações. A preguiça torna-se um sintoma ou uma consequência da sua doença, né? Então, assim, tudo tem que se buscar um significado. No último parágrafo fala da questão da preguiça ser confundida com a depressão, né? Que pelo fato, entretanto, quando a preguiça pode ser um sinal da depressão. Na depressão não há graça em fazer as coisas. O que é bom fica indiferente. O que é indiferente fica com ruim. E o que é ruim fica intolerável. A depressão ela tem esses estágios, né? Quando ela acontece, ela vai aumentando, né? A cada tempo ela vai ficando pior. Se não busca um tratamento, se não busca um aconselhamento, se não se abre para as pessoas para passar o que realmente você está sentindo, a tendência é que aquela doença tome conta, porque a depressão é uma doença, gente. É uma doença e grave. Então, assim, como eu falei, olha, na depressão, né? O que é bom fica indiferente, né? É bom, tanto faz. Fica bom, não, tá bom, tá ruim, tanto faz, né? Começa por aí. Aí o que é indiferente fica ruim, né? Aquilo que tanto fazia para você, ali chega um momento que ali já não tanto faz, mas ele já se torna uma coisa ruim. Já é uma coisa ruim para você. Aí o que é ruim fica intolerável. Você não suporta mais aquilo ali que te incomodava tão pouco no início, ela chega ao nível de se tornar insuportável, né? Isso porque a doença altera o entendimento sobre as coisas. Já a preguiça surge por outros motivos. A pessoa é calma e parece que é preguiçosa. Ela precisa descansar, tem algum distúrbio do sono, problemas na tireoide, né? Então, assim, a preguiça, né? Tem aquela necessidade do descanso, de relaxar. Mas é como eu se digo, é normal todo mundo ter a depressão? A depressão não. É normal todo mundo ter a preguiça? É normal, certo? Agora, como tudo na nossa vida, tem que se ter um limite. Então, a partir do momento que passa desse limite, que excede esse limite, então já não é mais normal, né? Tudo demais não faz bem. Então, a partir do momento que se passa do limite, deve-se começar a observar e analisar esses limites que estão sendo passados, né? Então, o final, a depressão tem um ciclo que se repete. Eu não faço nada, eu não tenho vontade. Para interromper esse ciclo, é importante tentar fazer um pouquinho gradualmente, antes mesmo de ter vontade. Não espere a vontade vir para fazer. O fazer vem antes da vontade. E é ele que quebra o ciclo. Então, assim, você não tem que esperar dar vontade de fazer aquilo, né? Tanto na depressão, que fala aqui, mas também na questão da preguiça. Você não tem que esperar, por exemplo, dar vontade de fazer a atividade que eu vou passar agora, né? A nossa atividade desse texto. Você for esperar dar vontade de fazer, essa vontade pode não chegar nunca, né? Então, assim,
o fazer vem antes da vontade. Então, se você sabe que tem que fazer, então faz logo. Vamos fazer logo, usa aquela frasezinha, né? Eu vou fazer logo para ficar livre. Então, assim, você assume a sua responsabilidade, faz logo as suas obrigações e a partir do momento que você fez, pronto, você ali você vai ter os seus momentos de poder descansar e parar, desacelerar um pouquinho, mas aí com a consciência tranquila de que suas atividades já foram feitas. Então, é um assunto bastante interessante de vocês lerem, até porque eu tenho certeza que a maioria de vocês está vivenciando a preguiça em algum momento, não é verdade? Então, vocês respondam a atividade, certo? Apenas 7 questões, bem tranquilo, facilzinho de responder, certo? A maioria, deixa eu ver se a maioria, se são todas. A maioria, não são todas não, mas a maioria de respostas pessoais, então, mais fácil ainda, porque você vai estar dando a sua opinião. Então, sua opinião está dentro de você, é só colocar ela para fora, não é verdade? E quando fizer, manda para mim a foto da atividade já respondida para eu ir vendo se ficou alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida pelo WhatsApp mesmo, eu tiro aquela dúvida que ficou, tá certo? Um beijo bem grande para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.